Se você gosta de conteúdo sobre produtividade, já deve estar cansada de escutar um monte de mentiras que os coaches, os grandes coaches de produtividade, te contaram sobre esse assunto. Hoje, nesse vídeo, nós vamos desmascarar as 7 mentiras da produtividade. Qual que é a ideia aqui? É te mostrar que essas histórias que te contaram, essas falácias, essas regras que te deram, não fazem sentido na vida real e são elas que estão atrapalhando o seu desenvolvimento. Então, se você gosta de um conteúdo vida real e leve, já se inscreve no canal, ative as notificações e deixa o like, porque, como sempre aqui no canal, nós trazemos os problemas, mas trazemos as soluções. E hoje nós vamos falar sobre as 7 mentiras que te contaram sobre produtividade. Primeira delas, todas as coisas importam igualmente e você precisa ter tempo para todas elas. Tudo que você imaginar possui hierarquia. As dores, os medos, as frustrações, as coisas, as pessoas, as relações, as atividades, as áreas, tudo isso possui um grau de hierarquia. No nosso grau de hierarquia, família é mais importante que amigos. Amigos são mais importantes que colegas de trabalho. Colegas de trabalho são mais importantes que pessoas aleatórias. Nós precisamos trazer essa ideia de hierarquia para todas as áreas da nossa vida, inclusive para a produtividade. Isso significa que das áreas da nossa vida nós temos áreas que são mais importantes que as outras, então para elas nós vamos dedicar mais tempo, e dentro dessas áreas nós temos atividades que são mais importantes que as outras. Nós precisamos identificar essas áreas, identificar essas atividades e para elas dispensar mais tempo ou o nosso melhor tempo. Segundo, a falácia da mulher multitarefas. Essa aqui é uma das coisas que eu mais falo aqui com vocês. Não existe essa de fazermos muitas coisas ao mesmo tempo. Essa ideia de escutar um podcast enquanto você trabalha, escutar uma palestra enquanto você dirige, escutar uma aula enquanto você toma banho para ganhar tempo é uma mentira. No final das contas, você só encheu a sua cabeça de barulho e não aproveitou aquilo que você deveria aproveitar. Se você vai assistir uma aula, sente-se e assista aquela aula. Se você vai assistir a um podcast, vai ouvir um podcast que seja interessante, pare para escutar aquele podcast. Com certeza vão existir coisas nesse podcast que você vai precisar, inclusive, anotar para você refletir depois. Como que você vai fazer essa reflexão, pensar sobre aquilo que está sendo dito, se você está fazendo outra coisa ao mesmo tempo? Isso vale para tudo na sua vida. Quando você for fazer coisas que demandam atenção, não faça 2 coisas ao mesmo tempo. Basta você lembrar que se você está dirigindo para um lugar que você está habituada, você consegue dirigir e escutar uma música ao mesmo tempo. Por quê? Porque são tarefas que não estão te demandando tanta atenção. No entanto, a partir do momento que você precisa manobrar, ou o trânsito ficou um pouco mais ou o trânsito ficou um pouco mais cheio, ou você está fazendo um caminho diferente, você abaixa o som do seu carro, porque o seu cérebro já sabe que não é possível se concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo. Então, abandone essa ideia de multitarefas, principalmente se você for mulher, porque nós mulheres fomos ainda mais criadas com essa ideia de que nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Isso é mentira. Nós conseguimos fazer, mas isso não é produtivo e isso não é eficaz. Acaba que você poderia fazer as 2 coisas separadas com mais qualidade e talvez até mesmo com menos tempo. Terceira falácia: basta querer para ter força de vontade. A força de vontade não é algo que está disponível a todos nós a todo tempo. A força de vontade é a nossa força mental. Ela está disponível, ela está mais disponível em determinados horários do nosso dia. Quando que nós temos mais força mental? Quando nós estamos mais descansadas, o que significa que nós não podemos estar com sono, né, com muito sono, e quando nós não estamos com fome. A fome afeta muito a nossa força de vontade, porque o nosso cérebro está preocupado com outras coisas, ele está quase em sinal de alerta. Então, você precisa cuidar bem da sua alimentação, e quando eu falo cuidar bem da sua alimentação, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Mas você precisa também deixar as suas tarefas mais importantes para aquele momento
que você está mais descansada. Então, quando você tem uma tarefa mais complicada ou mais importante, deixe para aquele momento que você está mais forte mentalmente, mais descansada. E aqui vale também quando você quer incluir um novo hábito. Se você quer incluir um novo hábito, aproveite para incluí-lo no período que você está mais descansada. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu quero voltar a rezar o terço todos os dias. Eu estava fazendo isso à noite, mas eu estava cansada, estava me distraindo muito. Ou então eu acabava pegando no sono quando eu deixava para rezar já na cama. O que eu comecei a fazer? Hoje em dia eu acordo e a primeira coisa que eu faço é rezar meu terço. Eu estou mais descansada, a chance de eu dormir é menor e a chance de eu perder a minha concentração pensando em outras coisas também é menor. Então comece a usar a força de vontade a seu favor. Quarta falácia, a noção de disciplina. Nós temos a ideia, ou nos foi vendida a ideia, de que a disciplina deve ser usada a todo tempo, que disciplina é quase que uma característica, uma pessoa disciplinada, é quase uma qualidade. No entanto, a disciplina, o que é a disciplina? Ela é um comprometimento consigo mesmo, é o fazer apesar de. Quando você precisa de disciplina? Quando você não tem um hábito. Você vai pensar que o hábito, ele é o automático. Nós fazemos várias coisas por hábito, coisas que às vezes nós nem nos damos conta. Por quê? Porque nós fazemos aquilo ali tão repetidamente que o nosso cérebro já está habituado a fazer, então nós simplesmente cumprimos aquilo. Quando você quer incluir um outro hábito na sua vida, você precisa pensar que você vai quebrar um hábito anterior, porque você fazia uma coisa nesse horário, né, vamos dizer assim, e vai incluir um hábito novo. Ou seja, você precisa de muito comprometimento. Então, você vai usar lá, lembra da força de vontade a seu favor, e vai usar o comprometimento, que é esse ir apesar de. Então, estou num dia difícil, mas eu vou. À medida que aquilo vai se tornando um hábito, cada vez mais você vai quebrando essa barreira. Cada vez mais vai ficando mais leve. Então, mesmo nos dias difíceis, você acaba cumprindo, talvez não da maneira perfeita ou da melhor maneira, mas você acaba fazendo. E aí, um outro ponto também. Quando nós já temos um hábito, no dia seguinte, então imagina que você teve uma noite ruim ou uma demanda muito grande de trabalho que você não conseguiu ir à academia, mas você já tem um hábito, então, ou seja, você precisa menos da disciplina. Naquele dia que teve todos esses acontecimentos, você não conseguiu ir. No dia seguinte você volta. Por quê? Porque é um hábito. O que não pode acontecer é você ficar muitos dias sem ir, porque aí você quebra o hábito, aí você precisa de novo da disciplina. Então a disciplina é uma força que nós usamos nesse momento em que nós precisamos de comprometimento para a criação de hábitos. E aí, falando de hábitos, uma das maiores falácias quando nós falamos de produtividade. Hábitos são criados em 21 dias. Isso é uma mentira. Mentiram para vocês sobre isso. Como que eu vou te provar isso? Você é católico ou provavelmente você conhece alguém católico. Se fosse assim, nenhum católico comeria carne, beberia bebida alcoólica e comeria chocolate. Por quê? Porque a quaresma do católico é normalmente sobre um desses itens. Ele fica 40 dias sem fazer essas coisas e na Páscoa ele já come seu chocolate, toma sua cervejinha ou come carne. E por que isso acontece? Porque 40 dias ou 21 dias não são suficientes para quebrar hábitos anteriores e construir um hábito novo. Sempre pense nisso. A construção de um hábito novo passa pela desconstrução de um hábito anterior. Construção de hábitos é um processo complexo, é um processo mental e comportamental. Você precisa pensar diferente, você precisa ter uma cabeça forte e você precisa ter um comprometimento. Você precisa fazer as ações que são necessárias para a construção daquele hábito. O que não é simples, porque, como eu disse, você já tem um hábito anterior. Então, 21 dias não são suficientes. Qual é o número mágico da produtividade? Eu considero, e tem estudos também que chegam em números muito próximos disso, que é 250. Então, se no universo de um ano, de 365 dias, você conseguir fazer alguma coisa por 250 dias, isso significa que você construiu um hábito, você fez a maior parte do tempo. Tudo que você for fazer na sua vida, tudo que você quiser mudar de chavinha na sua vida, coloque esse número de 250. Foi assim para mim com treino, com leitura, estudo que eu voltei pós-maternidade, e ano passado, quando eu fiz meu desafio de 250 dias sem compra. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar o link aqui para vocês. Então,
Eu mudei a minha forma de ver compras depois que eu fiz o desafio dos 250 dias sem comprar. Vale a pena você assistir esse vídeo também. Então, se você quer criar um novo hábito, faça esse compromisso. E literalmente vá contando os dias que você está cumprindo o desafio. Sexta mentira, vida equilibrada. Aquela noção de que nós precisamos ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida para termos sucesso, para sermos felizes. Sempre que você quiser dar um up em alguma área da sua vida, inevitavelmente as outras áreas ou alguma dessas áreas vão ficar descalibradas. Por quê? Porque tempo é algo escasso. Nós temos pouco tempo. Isso significa que nós não conseguimos dar energia para tudo. Isso significa que nós não conseguimos colocar tempo para todas as tarefas o tempo todo. E além disso, lembra da questão da força de vontade e da disciplina. Se a nossa força de vontade é limitada, isso significa que nós vamos ter que aplicar em variadas áreas no decorrer do tempo, certo? Ou seja, nós não conseguimos colocar força de vontade em tudo ao mesmo tempo, o que naturalmente vai gerar um desequilíbrio. Uma dica que eu te dou, coloque algumas coisas na sua vida sempre com poucos minutinhos. Eu tenho uma regrinha do 10, 15, 20. 10 para oração, 15 para se arrumar e 20 de exercício. É o ideal? É o perfeito? Não, mas aqui nós trabalhamos com a vida real. E os outros momentos da sua vida você vai calibrando para mais ou para menos a depender do momento e dos seus objetivos de vida. Mas olha só, se você consegue colocar o 10, 15, 20, você já resolve boa parte da sua vida. Pelo menos um prático ali, um básico já está resolvido. E depois você vai fazendo jogando o tempo nas outras áreas. Não existe vida equilibrada, principalmente se você quer resultados extraordinários. Alguma coisa vai ter que desequilibrar. Só pense bem, lembre lá da lição 1, né, lá da mentira 1, o que é importante para você? O que é mais importante para você? Isso sempre tem que estar protegido. E depois você flutua nas outras áreas. Por fim, e aí vai casar com o que eu falei agora no finalzinho da mentira 6, relacionamentos não são tão importantes. Foi construído para nós, e aí eu vou dizer que principalmente para nós mulheres, a ideia de que relacionamentos são menos importantes, que as relações humanas não são tão importantes assim e que nós somos autossuficientes. Mas a verdade é que é impossível ser feliz sozinha. Nós somos mais felizes, os seres humanos são seres relacionais. Nós somos mais felizes quando nós estamos perto das pessoas que nós amamos e também quando nós somos verdadeiramente amadas. Então, construa relações sólidas ao longo da sua vida. Pode ser relações sólidas de amizade, relações sólidas com seus filhos, relações sólidas com seu marido, com seus irmãos. Mas mesmo que você não tenha muitas relações, as poucas relações que você tenha, que elas sejam verdadeiramente sólidas. Isso é muito importante para a sua felicidade. Já existem muitos estudos na área de produtividade, na área de psicologia da felicidade, mostrando a importância das relações humanas e que aquilo que disseram para nós que não era tão importante, que carreira era mais importante, que dinheiro era mais importante, já está sendo desconstruído pela ciência. Afinal de contas, nós somos seres relacionais. Então, olhe para a sua vida com essa perspectiva também. Quando você for fazer suas áreas da vida, suas prioridades, pense nas relações humanas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo te ajude a vencer essas mentiras e ser realmente produtiva, ser produtiva de maneira sustentável. E, se fez sentido para você, compartilhe com uma amiga.